Sabe, aqueles dias em que você pensa que Deus não está te escutando, que Ele está em silêncio e que está tão, mas tão distante de você? Pois é, Deus está ao seu lado. Ele está ali te ajudando, te acalentando, te segurando pelo colo. Porque Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele é um Pai amoroso. E Ele sabe o motivo de todas as coisas. E eu, sempre em minhas orações, eu peço para que Deus faça a vontade dEle em minha vida. Da mesma forma, quando eu vou parabenizar alguém, eu sempre falo que Deus faça a vontade dEle em sua vida. E sabe por quê? Porque os planos de Deus, eles são bons, eles são perfeitos, são agradáveis. E tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Então, eu peço com muita convicção que Deus faça somente a vontade dEle em minha vida. E eu posso falar para vocês uma coisa: a vontade de Deus muitas vezes dói na nossa carne, porque muitas vezes não é aquilo que nós planejamos, que nós sonhamos. Mas confiar em Deus é muito melhor, porque nós sabemos, pelo menos eu sei, que Ele tem o melhor. Ele não vai me dar algo para me machucar, Ele não vai me dar algo para me fazer sofrer. E tudo que vem dEle vai me fazer bem. Então, confiar que Deus está em todos os momentos da nossa vida é muito importante para o nosso crescimento. E não significa que estar com Deus nós não passaremos por lutas e aflições, porque isso todos nós passaremos. E Deus, Ele quer ver a nossa fé. Quando eu terminei o ensino médio, eu tinha um sonho. Eu queria fazer muito uma faculdade. E eu tinha um curso, que era o sonho, agronomia. E minha mãe, ela não tinha condições de pagar. E eu chorava, não querendo que minha mãe pagasse e fizesse algo que ela não poderia. Mas eu chorava porque eu não sabia como eu iria fazer aquele curso. Um curso mais de R$1.300. Minha mãe que sustentava a casa, eu e meu irmão. E ela não tinha condição. E então terminou o ensino médio e eu fui começar eu estava trabalhando, na época, e estudando cursinhos, esses cursinhos profissionalizantes, E aí eu comecei a ver as minhas amigas ir para a faculdade. E eu sempre fiquei muito feliz por elas. E jamais senti nada ao contrário. Mas eu sempre muito feliz. E a única coisa que eu sentia de tristeza no meu coração era em relação a mim. Porque eu falava: Deus, e eu? O que eu vou fazer? Como que o Senhor vai fazer isso? Porque é só por Ti. E eu estava já sem esperança. Foi quando eu fui em um culto
Isso já tinha passado uns 2 meses que todos estavam estudando, né? E eu não ficaria sem estudar, porque eu iria fazer uma outra faculdade se eu não conseguisse aquela que era o meu sonho. Mas eu não ia ser feliz. E um dia me chamaram no culto. E eu falei bem assim, que eu não iria no culto, que eu não queria. E aí, pessoal, eu cresci na igreja, sabe? Essa é uma época que eu estava bem distante mesmo. E eu não falo que não é a questão a igreja, mas é Deus. Eu estava bem distante de Deus. E me chamaram para ir nesse culto e eu falei que eu não iria. Me chamaram pela 3ª vez e minha mãe insistiu e falou, vamos. Eu fui numa igreja perto de casa. Na época ela era bem pequenininha. E lá tinha um pastor de fora. E esse pastor pregou o culto inteiro e no final do culto ele me chamou lá na frente. Eu estava sentada nos últimos bancos. E eu olhei pra ele e falei que eu não iria. E eu estava muito emburrada, porque eu não queria estar ali naquele lugar. E ele me chamou mais uma vez. E aí, o pessoal, né, a Irmandade começou a me olhar. E ficou todo mundo me encarando. E eu falei pela 3ª vez que eu não iria. E eu virei ainda e falei assim, esse povo é preconceituoso. Tá mandando eu ir lá na frente aceitar Jesus só porque eu vim de calça, mas eu já aceitei Jesus. E olha a minha cabeça. E de tanto insistir, eu fui lá na frente. Quando eu cheguei lá na frente, era um pastor de outro estado. Eu nunca tinha visto ele na minha vida. Ninguém sabia do que eu estava passando, porque em relação ao meu sonho, que eu queria fazer uma faculdade, a única pessoa que sabia era minha mãe e meu irmão. E esse pastor me chamou lá na frente e falou, filha, Deus manda te falar que Ele vai realizar os seus sonhos, porque os seus sonhos é o sonho do coração de Deus. E você vai fazer a sua faculdade. E na hora, eu que estava toda bruta, né? Eu comecei a chorar, porque ninguém mais sabia daquilo, ninguém mais sabia do meu sonho. E aí eu comecei a chorar e eu tive muita fé naquilo. E eu falei, é Deus falando, porque eu nunca vi esse homem, como ele sabe do que eu estou passando. E ele falou que os meus sonhos andava conforme o coração de Deus e eu ia fazer, e Deus ia me dar a faculdade que eu tanto sonhava. E gente, desculpa, sempre que eu conto esse testemunho, eu nunca contei publicamente, mas eu acredito que seja a hora, seja necessário eu contar para vocês verem o que Deus faz, e não só na vida igual profissional, mas em tudo, na vida sentimental. Deus cura, Deus salva, Deus liberta. E ele falou assim, aí eu amei, chorando, né? E eu nem passou pela minha cabeça, mas como que eu vou fazer? Minha mãe não tem condição. A gente vive numa dificuldade. Como que eu vou fazer? E ele falou, filha, e Deus manda te falar, você vai estudar na Federal, você não vai gastar 1 centavo para estudar. E assim foi. Eu tive tanta fé naquela promessa, que passou fevereiro e eu acalmei meu coração. Depois foi passando os meses
no meio do ano, eu fiz o vestibular para entrar no curso técnico no Instituto Federal Goiano da minha cidade. E eu passei. Mas minha vontade mesmo era de ir para o superior. Eu queria fazer agronomia. Continuei estudando, fazendo técnico. Ali eu percebi que era aquilo mesmo que eu queria para minha vida. E aí chegou a época do Enem. Eu fiz o Enem e eu sabia que eu ia entrar, porque Deus tinha me dado uma promessa. Deus não tinha me falado a data, porque Deus dá promessas e às vezes vai demorar anos e anos, mas eu tinha no meu coração que eu iria entrar naquele ano. Em janeiro, na verdade, do próximo ano, né? Porque era anualmente a nova ingressão, né? E aí, eu fiz o Enem. Eu não tive as melhores notas, não. Não passei em primeiro lugar. Mas ali, Deus me testou até o último segundo. Ele testou a minha fé. Primeira chamada, eu achei que eu tinha passado. Eu tava com o nome lá na frente classificado. E aí eu cheguei feliz em casa e falei: mãe, passei, Deus cumpriu o que ele ia fazer. E minha mãe feliz ligou para os meus avós. E todo mundo feliz. Quando foi à tarde, eu descobri que eu não havia passado, que classificado era quem tinha a oportunidade de poder entrar. E eu falei: mãe, e agora? Minha mãe falou: Silvia, Deus te prometeu, não prometeu? Ele vai fazer. Não fala nada pra ninguém. Eu não vou falar que você não passou. Todo mundo vai continuar pensando que você passou, porque você vai passar. E nisso foi segunda chamada, nada, terceira chamada. E eu já comecei a ficar questionando Deus, falando: Deus, o Senhor não disse que eu iria passar. Eu chorava, mas eu tinha certeza que Deus iria fazer. Eu não sei como, mas Ele iria fazer. E entre a primeira chamada e a quinta, que era presencial, um moço no Instagram que eu nunca vi começou a me mandar mensagens falando que tudo ia dar certo, que Deus estava no controle. E eu, amém, né? E um dia eu conversei com uma menina, né? Uma pessoa muito querida, amei conhecer ela, incrível. E eu conversei com ela no Instagram. As aulas já tinham começado, já tinha 2 semanas de aula e eu não estava estudando, eu nem sabia se eu ia estudar. E aí a gente começou a conversar pelo Instagram. E aí quando eu me despedi, eu falei pra ela: não, então tá bom, próxima semana a gente se conhece pessoalmente, que eu vou estudar na sua turma. E eu fico imaginando, eu não sei se ela lembra disso, mas eu fico imaginando, essa menina é doida, ela deve ter pensado isso, né? Como assim? Ela sabe que ela vai estudar. Mas eu confiava e eu confio muito no Deus que eu tenho, no Deus que eu sirvo, apesar de fazer tantas coisas que não agrada Ele, mas Ele é tudo pra mim. E aí foi 4ª chamada, nada. E seria a 5ª chamada quando era presencial, quando eu tomei uma chuva tão grande na moto e eu não sabia se eu estava mais molhada da chuva ou de tanto chorar, que eu falava pra Deus: Deus, amanhã é a última chance que eu tenho. E o Senhor me prometeu, o Senhor poderia me dar
ali na primeira chamada, mas por que o Senhor está fazendo isso? E eu chorei muito naquela moto e fui para casa. Quando chegou a noite, eu estava determinada. Eu falei: mãe, arruma tudo de documento, que amanhã cedo eu estarei na 5ª chamada e eu vou passar, eu vou entrar, Deus me prometeu e eu vou. 11 horas eu te ligo para a senhora ir na faculdade fazer a matrícula comigo. E eu saí cedinho no outro dia. Eu cheguei lá, sentei na quadra lotada. E o rapaz do Instagram me mandou bem assim: fica tranquila, a vitória está ganha. Eu amei. Ele nem sabia o que eu tava passando. E eu sentei lá naquela quadra e, meu Deus, eu olhava para um lado, olhava para o outro, lotado. E eu falei: meu Deus, é só Deus mesmo, porque não tem como. E eu tava disputando uma vaga pelo SISU. E a quantidade de gente que tinha ali, pessoal. Até que chegou na minha classificação e o rapaz falou assim que a pessoa que iria receber aquela vaga não estava ali. Desculpa, gente. Não estava ali. Então ele ia passar a vaga para outra pessoa. E foi quando eu saí chorando, desesperada, e falei assim: Como que a pessoa não está aqui? Sou eu. Aí ele falou: qual é seu nome? Aí eu falei: meu nome. Ele virou a folha do caderno e ainda me falou assim, rindo: se fosse uma cobra tinha me picado. É você sim, a vaga é sua. E eu saí chorando. Eu quase que não conseguia assinar lá a folha, né? E liguei pra minha mãe e falei: mãe, cadê os documentos? Vem, corre pra cá, vem fazer a matrícula. E ela começou a chorar e falou: como assim? Eu falei: mãe, eu não disse que Deus ia fazer. Ele não me fez uma promessa. E ela não tinha arrumado os documentos. Tadinha, depois ela me contou que ela ficou assim, com muito medo de não ter sido aquela hora, né, que Deus ia fazer, e eu ficar triste, eu entrar em depressão e muita coisa. Então ela não arrumou nada. E aí ela me falou que não arrumou e eu saí desesperada, sabe? Fui buscar minha mãe: mãe, vamos arrumar tudo. E aí já saí comprando mochila, fui fazer a matrícula. E graças a Deus, Deus cumpre o que Ele promete. Basta a gente confiar de todo o coração. E agora eu estou terminando de olhar a revisão do meu TCC. Já tá tudo pronto. Vou apresentar, se Deus quiser. Estou formando em algo que pra mim, pessoal, tô falando da minha realidade financeira, tá? Porque eu sei, igual antigamente, hoje tem agronomia à noite na minha cidade, então dá pra trabalhar de dia, estudar à noite. Tem EAD também, mas na minha época, quando eu comecei, não tinha. Você tinha ou escolhia, ou você estudava, ou você trabalhava. E foi assim que eu fiz. Foram anos difíceis, foram anos em que eu tive muita dificuldade. Por muitas vezes eu pensei em desistir. Eu me sentia burra. Eu pensava: eu não vou conseguir, porque eu não fui criada em fazenda, tá? Era o meu sonho fazer parte do agro, mas eu não fui criada em fazenda. Então eu me sentia burra às vezes, incapaz. Mas Deus sempre me lembrou que quem me capacita é Ele. Então eu consegui. E não é para minha glória, não é só mérito meu, igual as pessoas falam: é mérito seu. Não, é por Deus, é dele, por Ele, para Ele. E claro, eu me esforcei muito, eu me esforço até hoje, graças a Deus. Eu estou concluindo, estou fazendo já minhas pós-graduação, não vou deixar de estudar, mas
desculpa, gente do céu. Já eu tenho que lavar meu rosto. Porque a situação tá fácil. Mas é que eu chorei demais e eu nem me preparei, que eu não sabia que eu ia chorar. Tinha que ter pegado um lenço, né? Mas beleza. Meu olho tá até miúdo. Mas beleza. Então, com tudo isso, eu queria falar o que Deus faz e o que Ele pode fazer nas nossas vidas. E por muito tempo eu pensei em contar esse testemunho, colocar na internet para outras pessoas ver. Só que eu falava não. Às vezes eu contava para uma pessoa, para outra, né, meu testemunho, mas por que colocar na internet? Mas hoje eu sinto a necessidade de mostrar para as pessoas o que Deus faz na nossa vida, e é dele, por ele, e tudo que a gente sonha, quando é do agrado e da vontade de Deus, Ele realiza, tá? E quando não é da vontade de Deus, é porque Ele tem um sonho muito maior e melhor. E dói às vezes saber que o que nós queremos não é da vontade de Deus. E até porque nós ficamos assim, mas o que Deus quer pra mim? Se não é isso, o que é que Ele quer? Mas vamos ficar quietos, sem ansiedade, porque Ele sabe. Então Ele sabe a hora de entregar, a hora de tirar. E de verdade, eu espero que com esse testemunho do que Deus fez na minha vida, e não foi só na faculdade não, Deus fez muitas coisas em minha vida, Deus me curou. Então, não só a mim, mas a minha família, Deus fez tantas promessas e cumpriu e tem cumprido. Então, eu não posso esconder, eu não posso falar que sou eu. Eu tenho que falar quem fez e quem faz, que é o poderoso Deus. E é isso. Eu espero que meu testemunho possa edificar a sua vida de alguma maneira. E graças a Deus, vou continuar estudando aqui, porque não é fácil, né? É muito conteúdo, é muita coisa. Mas eu sou grata a tudo que Deus tem feito em minha vida. Um abraço. Fica com Deus.